Bom, vamos continuar. Olha só, ele vai justamente mexer com a análise didática e mostrar que não necessariamente você chega numa análise didática e enxergando como é que as coisas rolam, né? Ele vai devagar aqui, a gente vai acompanhando. Às vezes eu vou ter que ter uma certa interlocução com o original porque eu discordo em certos pontos da tradução. Mas isso faz parte do meu jeito. Aliás, o tradutor me conheceu bastante. Vamos continuar. Parágrafo 9. A psicanálise, quando especificada por essa demanda, qual demanda? A demanda de análise didática, é tida como modificada por ela nos dados que lhe supomos comuns e o psicanalista considera ter que evitar isso. O psicanalista tem que evitar essa história. Qual? Aquela história de análise didática da IPA que está justamente escapando disso, se livrando disso. Lembre-se que 66, esse artigo é de 66, ele não estava nem mais na sociedade francesa, hein? Bom, o fato de ele aceitar conduzi-la comporta uma responsabilidade. Qual responsabilidade? Iniciática do analista. É curioso constatar como esta é deslocada para as precauções que nela se tomam. Pois o batismo, ele usa termos religiosos, já falei para vocês, no discurso de Roma aqui ele não escapa disso também não, já falou no viático e tal. Pois o batismo inesperado que recebe quem a isso se propõe, o de uma psicanálise pessoal, quer dizer, aí uma nota diz assim, meio através do qual se evita ter que decidir de imediato se uma psicanálise será ou não didática, e essa nota é do próprio Lacan. Aí ele brinca, como se existissem outras, quer dizer, não acho que ele brinque, não, porque não era muito de brincar, quem está brincando sou eu. Mas existe uma análise diferente, a didática é assim e a outra é assado, ou é uma análise para os sujeitos inconscientes que a gente está tratando? Hã? Estranho, né, esse negócio? Por isso que ele falava lá na IPA, do que tinha era ortopedia social, você vai falar na direção do tratamento. Não tem diferença. Continuando. Quando as coisas são bem reconduzidas ao áspero ponto desejado, em nada nos parece concernir ao que a proposta, quer dizer, a análise é uma análise, acarreta no sujeito assim acolhido, há de negligenciá-la em suma. Não pode negligenciar que a análise, que a gente é terapeutas, né? Que análise é análise. E a gente nem sabe se aquele camarada vai estar posicionado para ser analista. Então, o que a gente vai começar é uma análise com ele. Aí também a gente não sabe se um outro que está em análise, um dia vai sair dali analista. Eu, por exemplo, não sabia que eu ia ser analista. Eu, aliás, já falei para vocês no outro vídeo que eu fiquei horrorizada quando uma professora na faculdade disse que tinha que psicotizar o neurótico, que eu falei, eu jamais seria analista. E acabei sendo analista, porque estava posicionada. A gente não é porque quer, é porque dali nasce, brota o analista que tem dentro de você. Talvez se veja com mais clareza ao expurgar, quer dizer, ao liberar do que é
prejudicial, imóvel, o dito sujeito das preocupações que o termo propaganda resume. O efeito de ampliar, vocês lembram, isso está no discurso de Roma. A fé a propagar, o padrão a proteger, isso está no Variantes. Vocês têm que entender que essa gente aí vem da IPA, né? Extraímos disso o sujeito implicado pela demanda em que ele se apresenta. Quem nos lê, está dando um primeiro passo para observar que o inconsciente lhe oferece uma base pouco propícia para reduzi-lo ao que a relação com os instrumentos de precisão designa por erro subjetivo. Travessão, pronto para acrescentar que a psicanálise não tem o privilégio de um sujeito mais consistente, porém, deve, antes, permitir conhecê-lo igualmente nas vias de outras disciplinas. Quem nos lê, porque quem lê o Lacan fala de linguística, de arte, de epistemologia, de sociologia, de antropologia, de matemática. Então, tipo assim, e Freud, e de Freud. Então não tem muito refresco. Eu vou encerrar aqui e dar só uma... Eu fiz um trabalho mostrando a diferença entre o passe e você ser analista da IPA há muito tempo, chamava-se Paradoxo do Passe. Por isso que eu mostrei a diferença entre a IPA. Uma vez eu estava jantando num restaurante aqui no Rio, e num restaurante conhecido de peixe, e a mesa ao lado da nossa, e nós somos pessoas conhecidas no Rio nesse universo, tinham 3 dados sentados decidindo o que ia ser dado no ano no que se iniciava dentro de uma determinada sociedade psicanalítica aqui do Rio. Foi antes da intervenção que a IPA lá da Inglaterra mandou fazer. Eles falavam muito alto, que era para nós ouvirmos o que eles estavam dizendo. Nós, que eu digo, eu e o meu companheiro, não é marido porque não casei, mas é o meu companheiro há mais de 30 anos, que é um homem desse universo da psicanálise, da psiquiatria, do mundo psíquico. Hoje não, mas é um médico trabalhando com neuroendocrinologia, mas ele vem desse mundo e é muito conhecido, né? Já falei do trabalho dele sobre Lacan, a morte dos mortos e tal. E nós ficamos chocados de ver como é que eles determinaram o que eles iam ensinar naquele ano. Então eles pegavam assim, como se eu juntasse um carrinho de brinquedo, um pirulito e uma bola de gude. Entendeu? Pronto. Não tinha uma consistência epistemológica, o que ia ser dado naquele ano. Não tinha relação, um modelo do Freud com o outro, uma sequência, nada. Completamente diferente. Por exemplo, eu estava na biblioteca nessa época. Biblioteca, por um lado, eu estava estudando Variantes do Tratamento Padrão, por outro, a Ética da Psicanálise, que é o livro que eu já falei para vocês, que o Lacan pega, o projeto revira a psicanálise ao contrário e vem de costas com os modelos freudianos, né? É maravilhoso a ética. E ao mesmo tempo estava vendo Variantes, então tinha uma sequência. Ele explicando o absurdo que era a IPA e ele ao mesmo tempo mostrando como é que ele lia Freud. Não tinha sequência nenhuma. Era qualquer coisa com qualquer coisa. Isso é sério. E é aí que eu parei já, para poder explicar isso. Essa exigência do que ele está falando, que você tem que ler outras disciplinas, saber do que está falando, juntar as coisas. É isso. Saber juntar, saber estudar.